Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje é uma aulinha diferente com um pequeno resumo de informática para o Banco do Brasil, tá? Então é véspera de prova, trouxe aqui para vocês, abri lá no grupo para vocês trazerem para mim, né? Tanto no grupo do WhatsApp quanto do Telegram, nos grupos do WhatsApp, né? E do Telegram lá, para vocês trazerem para mim quais tópicos vocês queriam que eu abordasse. Como teve muita coisa lá, muita gente mandou, algumas pessoas mandaram no meu particular também, então eu resolvi trazer um resumo praticamente de todos os tópicos de informática do nosso edital, tá? Então é bem resumido, bem sucinto. Se você está com alguma dúvida ainda em alguma parte específica, em alguma aula, lembra que todos os conteúdos estão aqui. A gente tem aulas aqui no nosso canal, aulas específicas de cada tópico. Então você pode voltar aqui no canal do YouTube, lá nas playlists e ir procurando pela aula que você deseja, tá? Então, como eu quero que essa aula seja mais objetiva, mais rápida, eu vou passando aqui de acordo com os mapas mentais que a gente tem, tá? Alguns resumos para vocês, alguns conceitos, e daí eu quero que vocês peguem, façam suas anotações, o que vocês têm dúvida, o que vocês não têm, tá? E vão trazendo aí para a gente pelo menos conseguir sanar alguma coisa até a data da prova, beleza? A essa altura acho que está todo mundo já preparado, tá? Então vamos lá para o nosso resumo aí. Primeira parte, ó, eu vou trazer para vocês um resumo, tá? De armazenamento em nuvem, ferramentas colaborativas, teclas de atalho e análise de dados. Eu vou começar pelo que a galera mais pena aqui comigo, a inteligência de negócios e análise de dados, tá? É o que mais teve pedido aí. Então vamos lá, ó. Inteligência de negócios e análise de dados. Expandindo aqui para vocês, a gente vai trazer um pouquinho um resumo de o que é análise de dados, de BI no marketing, ferramentas de BI versus Big Data, o que é Big Data, soluções de Big Data, Data Warehouse e Data Mining, tá? Então, ó, análise de dados. Trazendo para vocês o que é análise de dados. Análise de dados é um trabalho dedicado ao aprofundamento sobre os dados que a empresa coleta em suas principais fontes. E-mails, plataformas de gestão, ferramentas de automação, planilhas, documentos e uma série de outras origens geram um nível alto de material desestruturado, mas muito útil, né? O famoso Big Data, ou seja, são dados vindo de todas as fontes praticamente, tudo é Big Data. Somando tudo isso, é um Big Data, tá? Big, grande, data, dados, então dados extensos de várias fontes, é o nosso resumo aí do que é um Big Data. Tipos de análise de dados aí que a gente tem. A gente tem análise descritiva, preditiva, prescritiva e diagnóstica. O que é uma análise descritiva? A análise descritiva é um dos tipos de análise de dados baseada em fatos. Significa que, na prática, esse tipo de avaliação de dados é feita a partir de resultados obtidos. Exemplos de análises descritivas, ó. Relatórios, segmentação, controle de cliente, análise de negócio, aplicações de métricas e avaliação de resultados, tá? Então, é praticamente uma descrição a partir de dados, tá? Baseado em fatos que já ocorreram. Preditiva, aí ela é diferente, tá? Aqui, ó, já coloquei para vocês que ela é o mais popular dos tipos de análise de dados. Justamente esse modelo preditivo. O nome já diz, está na previsão de cenários futuros, com base em análise de padrões revelados pela base de dados. Também é importante saber que uma análise preditiva não é possível prever o que vai acontecer, tá? Ela não é a previsão exata, mas ela é o que deve acontecer se determinadas condições se cumprirem, ou seja, de acordo com alguns critérios lá. Se acontecer alguma coisa, aí sim ela tem uma previsão ainda do que pode acontecer. Não é que vai exatamente acontecer, mas de acordo com a base que ela já tem, é o que pode acontecer de acordo com aqueles critérios que ela tem lá, de acordo com aquelas condições se cumprirem. Análise prescritiva. Aí é uma prescrição, é uma recomendação, algo potencialmente previsto. Sendo assim, a melhor forma de obter uma análise prescritiva é fazendo projeções, ou seja, predições, e então direcionando esforços para obter o melhor resultado a partir das possibilidades, tá? Então, o que ela se difere da preditiva? Ela é uma prescrição, ela vai, ó, então, a minha preditiva lá, ela faz, pode acontecer isso daqui, tá? Pode acontecer isso se fizer, mas então, se acontecer isso, então a gente vai trabalhar dessa maneira aí, tá? É uma prescrição após uma preditiva aí praticamente. E depois a diagnóstica, tá? A diagnóstica aí, ela é diferentemente da descritiva, ela tem como objetivo encontrar relações de causa e efeito para destrinchar um acontecimento. Ela vai estabelecer esse tipo de relação baseado em um acontecimento passado. Ela não é uma tarefa fácil, por isso, mesmo o processo é baseado em probabilidades.
Mas o diagnóstico é tipo, já aconteceu, já fez alguma coisa, ou seja, não estou prevendo nem estou prescrevendo, mas é um diagnóstico, tá? Ó, aconteceu isso por causa disso, ela é baseada nos fatos aí, tá? Então, ó, aconteceu isso daqui porque isso teve, então já é um diagnóstico, tá? É um diagnóstico, uma análise diagnóstica de alguma coisa que já ocorreu, beleza? Então, essa é a diferença aí, esses são os 4 tipos de análise de dados que a gente tem. Vou recolher aqui a minha análise de dados e a gente vai para BI, tá? O que é BI? BI ou Business Intelligence é usar da coleta de dados, organização, análise, ação e monitoramento para tomar melhores decisões e saber se os investimentos feitos estão trazendo bons resultados. Conjunto de processos que tem por objetivo entregar a informação certa para a pessoa certa na hora certa. É um encaixe perfeito e que exige grande alinhamento entre 3 pilares. Quais são os 3 pilares do BI então? Coleta de dados, organização e análise, ação e monitoramento. Coleta de dados. Tudo o que acontece no negócio é analisado para determinar aspectos-chave, como produtividade, aproveitamento de oportunidades, gargalos, reputação no mercado, entre outros aí. Então, ó, coleta de dados é tudo o que acontece no negócio, tá? De acordo com o BI aí, tudo que acontece no negócio. Depois a gente tem, ó, organização e análise. Todos os dados captados em cada ação da empresa são organizados em um banco de dados e apresentados de forma visual para facilitar a análise dos tomadores de decisões, tá? Então, a organização, coleto, organizo de forma visual para facilitar com que as pessoas tomem as decisões, tá? E ação e monitoramento, os responsáveis tomam decisões com base nas informações analisadas e monitoram seus resultados para ver se estão sendo bem-sucedidos. Não é só tomar ação, tá? Então tem uma ação que eu faço e tenho que monitorar para ver se esses resultados estão sendo bem-sucedidos. Então aqui a gente já falou de BI e dos 3 pilares de BI, tá? Bem importante você saber desses 3 aqui, ó, coleta de dados, organização e análise, ação e monitoramento, porque eu ainda não vi pegando em prova essas partes, tá? Então é bem legal, é uma probabilidade de ela aparecer aí para vocês. Recolhendo aqui o BI, a gente vai agora para BI no marketing, tá? Então a gente tem, ó, gestão eficiente de informações, otimização de processos, reconhecimento de falhas, identificação de oportunidades, prevenção e gestão de riscos e reconhecimento no mercado, tá? Gestão eficiente de informações é gerenciar todas as informações e organizá-las para que sejam fonte de esclarecimento, não de confusão ou frustração. Por meio do sistema de BI, todos os dados relevantes aparecem em dashboards que facilitam a tomada de decisões em todos os níveis organizacionais. Otimização de processos, ação rápida em cima dos dados encontrados. Os processos de uma empresa fazem grande diferença nos resultados, seja em termos de qualidade dos produtos, vendas e retenção de clientes, satisfação dos colaboradores e etc. Empresas que usam BI conseguem otimizar processos de maneira muito mais rápida e direta em comparação às que não usam, tá? Então, ó, BI no marketing ele é utilizado nessa otimização de processos aí. Depois, reconhecimento de falhas, que é muito importante, ó. Não existe empresa perfeita e é fundamental procurar onde estão gargalos para impedir que se tornem problemas graves, que ameacem o futuro do negócio, tá? Alguns problemas aqui, inclusive, não afetam a empresa financeiramente de modo imediato, mas podem minar a moral dos colaboradores e prejudicar o desempenho futuro. Por meio do BI, é possível encontrar todos esses pontos de ruptura da estrutura organizacional e tomar medidas práticas para resolvê-los o quanto antes. Então, reconhecimento de falhas também é muito importante no marketing quando a gente está falando aí da parte de BI. Depois, ó, identificação de oportunidades. Mesmo princípio citado com respeito ao reconhecimento de falhas, tá? A inovação, motor da empresa que resiste à prova do tempo. E isso só acontece quando os líderes são capazes de identificar oportunidades e persegui-las antes que os outros façam. Então, você estar identificando oportunidades e trazendo, né, aproveitando dessas oportunidades antes mesmo dos seus concorrentes aí. Prevenção e gestão de riscos. Os riscos fazem parte de qualquer empreendimento, mas também é importante trabalhar para que eles sejam mantidos sob controle e evitados sempre que possível. Em muitos casos, a gente não vai usar o BI para solucionar problemas ou para aumentar as vendas, mas para tomar ações preventivas que minimizem ou eliminem riscos futuros. E o reconhecimento do mercado. Ninguém continua no mercado sem conhecer bem quem são os players atuais, as ameaças em potencial, as tendências que estão surgindo, quem são os consumidores e como seus hábitos de compra evoluem com o tempo. Ao avaliar dados cruzados entre diversas fontes, BI fornece panorama completo com uma visão 360 do mercado, o que vai dar total condição de saber
contra quem está competindo e como fazer isso, tá? Então, o reconhecimento de mercado aí, essa parte de marketing muito importante dentro do BI, tá? Então, a gestão eficiente de informações, otimização de processos, reconhecimento de falhas, identificação de oportunidades, prevenção e gestão de riscos e reconhecimento de mercado. Depois a gente tem aqui, ó, BI versus Big Data, tá? Forte alicerce na análise de dados como fonte de informação estratégica permeia tanto o BI quanto outra grande tendência da transformação digital, que é o Big Data. É importante destacar que são dois conceitos diferentes, tá? BI é uma coisa, Big Data é outra, cada um tem a sua importância. Então, a diferença entre BI e Big Data. A diferença é, enquanto um analisa os dados atuais e mostra as próximas ações a tomar, o outro apenas abre um leque maior de possibilidades que podem se transformar em caminho para a inovação, tá? Depois a gente tem a combinação de forças, combinando os dois, né? Em vez de escolher entre o BI e o Big Data, o ideal é juntar as forças de ambos para uma compreensão mais abrangente dos dados gerados, que vai resultar em decisões ainda melhores e mais inovadoras, por entender o que se passa no dia a dia do negócio, por meio do BI, e construir para o futuro do que ninguém percebeu ainda por meio do Big Data. Então é importante que eles trabalhem junto, né? Porque um faz a análise aí de todo o mercado e o outro faz análise da parte de dados que a gente tem. E a aplicação de BI em empresas. A aplicação do BI exige mais do que escolher uma boa ferramenta e não pode ser limitada a um cargo ou funções específicas. Profissionais de vários setores da empresa devem ser encorajados a usar os dados como base de suas decisões, tá? Então não adianta nada. Isso daqui está muito aplicado a uma pessoa só, a somente a gerência. Todo mundo, quanto mais colaboradores tiverem acesso às informações, a parte de Big Data e BI, melhor a empresa vai se sair, beleza? Então, recolhendo aqui o nosso Big Data, a gente vai, né, diretamente para o que é o Big Data. O Big Data, conjuntos de dados extremamente amplos e que, por este motivo, necessitam de ferramentas especialmente preparadas para lidar com grandes volumes de forma que toda e qualquer informação nestes meios possa ser encontrada, analisada e aproveitada em tempo hábil. Ele também é a análise de grandes quantidades de dados para a geração de resultados importantes, que têm volumes menores, dificilmente seriam alcançados aí. Esses dados aí de volumes menores, né? Dificilmente a gente conseguiria fazer uma geração de resultados importantes analisando poucos dados. Por isso, quanto mais dados, ou seja, quanto mais o Big Data trabalhar, melhor a gente vai ter os nossos dados para a geração de resultados, tá? E depois o Big Data ele tem aqui, ó, os 3 Vs dele, né? Quais são os 3 Vs? Volume, velocidade e variedade. O que é volume? Ó? Hoje em dia, né, nós passamos a falar muito rápido de gigabytes para terabytes e agora estamos falando de petabytes e outros volumes. Hoje são contabilizados, em média, 12 terabytes de tweets, né, diariamente. Em 2012 foram gerados cerca de 2.834, né, 2.834 exabytes, que são milhões de gigabytes. A previsão é que em 2020 se gerem atualmente 4.026 exabytes de informações. Então, volume, ó, é tudo que a gente está trabalhando com informação, com dados, né? Cada vez mais a gente tem um volume maior de dados e isso é muito bom, só que a gente também tem que fazer um filtro aí. E esse é o volume de dados que a gente trabalha com o Big Data, tá? Big Data, todo o volume de dados que está correndo aí no nosso mercado, na nossa rede. Velocidade. Falando de velocidade, né? Hoje para alguns negócios, 1 minuto pode ser muito tempo. Detecção de fraudes, liberações de pagamentos, análise de dados médicos ou qualquer outra informação sensível a tempo, tá? Isso daí para esses tipos de informações, né? Para esses tipos de negócios, 1 minuto é extremamente demorado, né? É um tempo muito grande. Por isso, a velocidade faz muito parte do Big Data, tá? A maior parte dos projetos de DWBI, ou seja, de Data Warehouse e Business Intelligence, ainda tem latência em D1, ou seja, carregamos o dia anterior. Ainda a gente acredita que essa solução se aplique a muitos negócios, porém, para algumas análises, quanto mais próximo do tempo real, maior pode ser o incremento do negócio, tá? Então, velocidade, o tempo, né, que uma informação leva para ser processada, que a gente pode carregar todos esses dados aí dentro do Big Data. E a variedade, né, o Big Data também pode ser considerado como N-Data, ou seja, qualquer dado. Hoje temos capacidade de capturar e analisar dados estruturados e não estruturados. Texto, sensores, navegação web, áudio, vídeo, arquivos de logs, catracas, centrais de ar-condicionado, entre vários outros tipos, né? Uma nova série de ferramentas está se tornando parte dos projetos, que são as ferramentas de Machine Data, dados de máquina,
Quase qualquer aparelho eletrônico hoje em dia tem uma estrutura de dados ou programação. O ponto é que nem todos podem ser acessados ainda, tá? Então, ó, variedade de dados, quais tipos de dados, tá? Então, faz parte do nosso Big Data essa variedade. Ainda mais com o advento que a gente tem aí do IoT, né? Que são as tecnologias aí vestíveis, as tecnologias inteligentes, né? A informação inteligente, os dispositivos inteligentes. A gente tem smartwatch, a gente tem lâmpada inteligente, tem vários tipos de informações que a gente pode coletar desses dispositivos que fazem parte da variedade do nosso Big Data aí, beleza? Então, variedade, variados dados aí, várias fontes de dados que a gente pode aproveitar para o nosso Big Data aí, beleza? Para os nossos dados. Então, recolhendo o Big Data aqui, a gente vai para soluções de Big Data. Base para as ferramentas, ó, a gente tem aqui atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, tá? Então, a base para ferramentas de Big Data, o que é a atomicidade? Toda transação deve ser atômica, isso é, só pode ser considerada efetivada se executada completamente. Consistência, o que é consistência? Todas as regras aplicadas ao banco de dados devem ser seguidas, ou seja, devem seguir um padrão. Isolamento, nenhuma transação pode interferir em outra que esteja em andamento ao mesmo tempo, ou seja, as informações aí para essas ferramentas têm que ser isoladas. E a durabilidade, uma vez que a transação esteja concluída, os dados consequentes não podem ser perdidos, tá? Não adianta nada eu fazer toda a parte minha de processamento, toda a parte do Big Data, e a hora que eu concluo, depois eu perco esse dado, tá? Então, é a durabilidade dele aí. Fechando a base para as ferramentas, a gente vai de exemplos de bancos de dados no SQL. Então, a gente tem o Cassandra, o MongoDB, HBase, o CouchDB e o Redis, tá? São os principais que a gente tem. E a gente tem uma ferramentinha muito legal, que é o Hadoop, tá? O Hadoop ele é uma plataforma open source desenvolvida especialmente para processamento e análise de grandes volumes de dados, sejam eles estruturados ou não estruturados. O projeto é mantido pela Apache, mas conta com a colaboração de várias empresas, como só empresas pequenas, Yahoo, Facebook, Google e IBM, tá? Ele é muito à frente das outras ferramentas, o Hadoop aí, beleza? Então, soluções de Big Data. Lembrem dessas daqui, a base para as ferramentas, tá? E é bem importante também a gente saber esses tipos de ferramentas, né? Os nomes delas aí e do Hadoop também, que ele é a principal ferramenta. Depois, fechando aqui, a gente tem o Data Warehouse. Até não vou entrar muito a fundo nele, só para dar uma explicaçãozinha do que é. É um armazém de dados, é basicamente um depósito de dados digitais para armazenar informações corporativas detalhadas. É um agrupamento inteligente de dados de uma mesma fonte, que é um princípio muito discutido quando relacionado a soluções de Business Intelligence. Então, warehouse, se você sabe aí o inglês, é armazém, tá? Data Warehouse, armazém de dados. É depósito de dados digitais para armazenamento de informações corporativas detalhadas, tá? Não é qualquer tipo de informação, é informação detalhada aí para a gente. E depois, o Data Mining. A tradução dessa expressão em inglês é mineração de dados, tá? O que ele é, Consiste no uso de processos para explorar grandes quantidades de dados digitais à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, com o objetivo de descobrir relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados. Ou seja, é a mineração de dados. Estou indo mais a fundo ao dado para eu tentar achar alguma coisa que eles se correlacionem para conseguir achar um novo subconjunto desses dados. Se Big Data é o conceito de explosão de dados, o Data Mining é a forma como se trata esses dados, criando processos e parâmetros para melhor interpretá-los. São técnicas de recuperação de informação, reconhecimento de padrões, estatísticas e ferramentas de inteligência artificial que permitem o tratamento estratégico de informações, ou seja, a mineração e o tratamento estratégico, tá? Permite essa extração dessas informações, tá? É a mineração dela, é o filtro dessas informações para a gente tentar trabalhar com novos subconjuntos, tá? Então, aí, novos padrões que a gente tem de dados, beleza? Data Mining é ir um pouquinho mais a fundo aos dados aí, certo? Recolhendo ele aí, a gente passa um pouquinho da nossa parte de inteligência de negócio e análise de dados e agora a gente vai para um outro tópico que é muito bacana, que são as teclas de atalho, tá? Aqui, eu subdividi em teclas do Office, as teclas universais, do Windows e navegadores. Teclas do Office, tá? Vou começar pelo Word. Word, são 3 partes. Primeira parte que a gente tem, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vamos lá então, tá? Ctrl A, o que o Office faz de tecla de atalho que é interessante,
né? Principalmente no Word aí. A gente está trabalhando com a versão português do Brasil. Então, geralmente, o Ctrl ou alguma tecla anterior, ele vai vir junto com uma letrinha lá, né? Essa letra, ela vai tentar se associar com alguma palavra do português para a gente conseguir ter mais familiaridade, tá? Usar de maneira mais prática aí. Então, o Office, ele permite com que a gente faça isso. Estou falando do Office offline, tá? Ele instalado aí, beleza? Quando a gente está trabalhando com ele online, quem vai mandar são as teclas dos navegadores, tá? E posteriormente a gente tem algumas teclas aí que quando não tem função no navegador, aí sim funcionam nele. Mas estou falando do offline. Então vamos lá, ó. Quais são as teclas principais aí? Ctrl A, abrir um documento, então ó, A de abrir documento. Ctrl B, salvar. Ops, daí não deu certo. Não deu, né? Mas se a gente tem lá na guia arquivo, o A de abrir, aí embaixo o que tem? O salvar. Então já fez A, B, né? Salvar. B de salvar, tá? Ó, criar um novo documento, então já pegou o O aqui do O, né? Do novo, né? Novo. Por que não pode ser N? Porque N já vem do negrito, tá? Então ele pegou o próximo, que é o O. O, novo documento. Ctrl W ou Ctrl F4 é fechar um documento. Ctrl T, selecionar tudo, então é T de tudo. Seleciona todo o documento, lá todo o texto do documento. Ctrl N, aplicar negrito, N de negrito. Ctrl I, aplicar itálico. Ctrl S, aplicar sublinhado, tá? Então, ó, por que o S não pode ser de salvar? Porque o S já vem de sublinhado. Então, ele pegou e já falou, ó, o S já é de sublinhar, tá? Não posso ser Ctrl S para salvar. Ctrl abrindo chave, diminuir o tamanho da fonte. Ctrl fechando chave, aumentar o tamanho da fonte. Ctrl E vem de centralizar. Professor, por que não pode ser de centralizar? Porque o Ctrl C é uma tecla universal de cópia, tá? Então, ó, Ctrl C é copiar, tá? Ctrl E, centralizar. Aí ele já pegou aqui o próximo, né? Ctrl Q, alinhar à esquerda. Como o E já está sendo usado, o S também, ele pegou o Q de esquerda, tá? E o alinhar à direita, Ctrl G. Aí não tem, né? Aqui não pegou nenhuma, não teve como fazer associação. Então, tem algumas que não tem, tá vendo? Ó, o G não teve e o S não, tá? Ctrl G, alinhar à direita. Ctrl Q, esquerda. Ctrl E, centralizar. Beleza? Vamos lá para a parte 2. Deixa eu minimizar a parte 1. Parte 2 aí, ó. Ctrl Z, desfazer uma ação. Ctrl R, refazer uma ação, tá? Não é Ctrl Y lá, é Ctrl R de refazer ou F4, tá? Ctrl F1, expandir ou ocultar faixa. Ctrl K, hiperlink. O K aqui ele já não fez, né? Ele já pegou e veio de hiperlink. Ctrl L, L de localizar. Então, ele abre a caixa de pesquisa, caixa de localização de texto, tá? Então, Ctrl L, localizar. Ctrl U, substituir. Como o S já tem, né? O S lá, para nós é o sublinhar. O U, então, é o de substituir. Ctrl U, substituir. Ctrl P, imprimir, tá? Ctrl P de imprimir. Ctrl F aqui, ó, ele é diferente do Ctrl L, tá? Ctrl L abre a caixa de pesquisa. Ctrl F é uma caixa de diálogo, que ele abre todas as partes de busca e pesquisa, de substituição lá. Ctrl H, substituir texto e formatação especial. Ctrl mais a seta para a esquerda, move o cursor uma palavra para a esquerda. Ctrl mais seta para a direita, move o cursor uma palavra para a direita. Ctrl seta para cima, move o cursor parágrafo para cima. Ctrl seta para baixo, move o cursor um parágrafo abaixo. Recolhendo a parte 2 aí, vamos para a parte 3. F1, acessar ajuda. F2, mover texto ou elementos gráficos. F4, repetir a última ação. F5, o comando ir para. F6, ir para o próximo painel ou quadro. F7, bem cobrado, tá? F4 e F7 costumam aparecer bastante. Escolher o comando ortografia, ou seja, ele vai abrir uma parte de ortografia e gramática. F8, estender uma seleção. F9, atualizar campos selecionados quando a gente está trabalhando com mala direta. E F10, mostrar dicas de teclas. F11, ir para o próximo campo. E F12, salvar como. F12 também aparece bastante, tá? Salvar como, F7 e o F4, repetir a última ação, F7, escolher ortografia. Beleza? Então, recolhendo aí a nossa parte do Word. Indo agora para o PowerPoint, tá? Parte 1 do PowerPoint, ó, as principais teclas. Ctrl M, adiciona um novo slide, tá? Ele funciona da mesma maneira que o Word, por isso que eu coloquei só as que se diferenciam, beleza? Page Down, ele vai para o próximo slide. Page Up, slide anterior. F5, inicia a apresentação de slides a partir do primeiro slide. Shift mais F5, inicia a apresentação de slides a partir do slide atual. Alt F5, inicia a apresentação no modo apresentador. E Ctrl D, duplica um objeto.
Aqui tem também Shift F3, né? Altera entre maiúsculas e minúsculas. O Shift F3 também funciona lá no Word, beleza? Recolhendo aí a nossa parte 1 e indo agora quando a gente está durante uma apresentação. Como que funciona? P, barra de espaço, seta para a direita ou para baixo, Enter ou Page Down, próximo slide. A, backspace, seta para a esquerda ou para cima ou Page Up, slide anterior. Número, seguido do Enter, vai para o slide que o número digitado corresponde. Ou seja, se eu estou lá no meu primeiro slide, eu aperto 7 e Enter, ele vai para o meu 7º slide, lógico, se eu tiver 7 slides lá. E ou ponto, escurece a tela e volta ao normal. C ou vírgula, clareia a tela e volta ao normal. F ou igual, mostra ou oculta o cursor em forma de seta. R ou mais, para ou reinicia a apresentação automática. ESC, Ctrl mais Break ou o menos, encerra a apresentação. Home vai para o início da apresentação, End vai para o último slide da apresentação. O End não encerra a apresentação, ele vai para o último slide, tá? Não vai para aquela telinha preta, ele vai para o último slide da minha apresentação. Beleza? Então essas também são as teclas de atalho do Word. De Excel, como elas são iguais às teclas do Word e do PowerPoint aqui, eu acabei não trazendo para vocês, tá? Mas é a mesma coisa que a gente tem no Word, tá? Então essas são as teclas de atalho do Office. Universais. Ctrl C ou Ctrl Insert, copiar itens selecionados para a área de transferência. Ctrl X, recortar itens selecionados para a área de transferência. Ctrl V ou Shift mais Insert, colar os itens que estão na área de transferência. Ctrl Z, desfazer uma ação, tá? Isso funciona em todos os programas. O Windows, quando a gente está trabalhando com o explorador de arquivos, ó, aqui a gente tem bastante teclas, né? Então tem lá, ó, Ctrl A, selecionar todos os arquivos, Ctrl C, copiar, Ctrl X, recortar, Ctrl V, colar, Ctrl Z, desfazer, Ctrl Y no Explorer, tá? Refazer uma ação, Ctrl Shift N, criar nova pasta no desktop ou no explorador de arquivos, tá? Ctrl Shift N, Alt F4, fecha a janela atual, se nenhuma janela está aberta, ele abre as opções de desligamento, Ctrl D ou Delete, manda o item selecionado para a lixeira, Shift Delete, exclui itens de forma permanente, ou seja, ele vai apagar sem ir para a lixeira, F2, renomear um item selecionado, ESC, cancela a tarefa atual, Alt Tab alterna entre janelas abertas e o Print Screen salva captura de tela na área de transferência, tá? Fechando o Explorer, indo agora teclas com o botão Windows. Aqui a gente tem bastante também, ó, começando por ordem alfabética. Windows A. Quando a gente está trabalhando com Windows, as teclas de atalho, ó, eu esqueci de falar para vocês aqui no Explorer, vou aqui voltar, tá? Ele tende a ser alguma palavra do inglês, é diferente do Office, que tende a ser alguma palavra em português, a tecla que vier junto, né? Ou antes ou depois do Ctrl ou depois da tecla Windows. Então A vem de All, por isso que é selecionar todos os arquivos, A de All, tá? Mas cuidado, quando a gente está trabalhando aqui com as teclas Windows, eles também tentam associar com alguma coisa do inglês, mas daí já é diferente, ó. Windows A, ele vai abrir a minha central de ações, A do inglês é de Action, tá? Ctrl B, ele vai mostrar os ícones ocultos da barra de notificações, tá? Então vai para a minha barra de notificações. Windows mais C, Cortana, assistente virtual do Windows. Windows D, D de desktop, área de trabalho, minimiza as janelas e exibe a área de trabalho. Windows E de Explorer, abre o explorador de arquivos do Windows Explorer. Então, ó, Windows E de Explorer. Windows F, abre o hub de comentários. Windows G, abre a gravação de tela do Xbox Game Bar. O G não é de gravação, tá? Mas se você quiser associar, beleza, mas ele vem de Game Bar, tá? Windows H, abre a ferramenta de ditado. Windows mais I, configurações do Windows, tá? Windows J, ele abre a dica de uso quando estiver usando a função de dicas. Ctrl K, o menu conectar, o K vem de Kinect, conectar, tá? Ele fez essa associação aí. Windows L, o L vem de bloquear, lock, né? Bloqueia o usuário ou computador. Windows Lock, né? Windows L. Windows M, minimiza todas as janelas, faz a mesma coisa que o Windows D. Windows NO, não temos nenhuma função. Windows P, abre o menu de projeção, P de projetar, tá? Windows Q, busca do Windows, ele vai fazer a mesma coisa que o Windows S, né? O S vem de Search, então faz a mesma coisa, Windows Q ou Windows S, beleza? Windows R vem de Run, abre a minha janela de executar, onde eu posso executar
tarefas ou programas, tá? O Windows S, mesma coisa que o Q, vem de busca, né? Windows Search, vem de pesquisa do Windows. O Windows T, ele vai para os aplicativos da barra de tarefas. T vem de taskbar, ou seja, barra de tarefas. A gente tem também o Windows U, que abre as facilidades de acesso, tá? O Windows V abre o histórico da área de transferência. O V seria de colar, né? Mas aqui ele abre o histórico da área de transferência. A área de transferência é aquele programa que trabalha com conteúdos de arquivos, não arquivos, tá? Mas conteúdos de arquivos. Windows mais X abre o acesso rápido. Windows Y alterna entre a realidade aumentada e desktop, que é a mesma coisa que o Windows Z. Windows Print Screen, captura de tela cheia. Windows mais Shift mais S, captura recorte de tela, tá? Ele vem de screen, tá? O S vem de screen. Captura de recorte de tela, então ele deixa você fazer um recorte de tela para salvar. E o Windows Tab abre o visão de tarefas, que é aquele carinha que vai me permitir alternar entre os programas que estão abertos naquele momento, entre as janelas que estão abertas e criar uma nova área de trabalho, beleza? Recolhendo aqui então as teclas com o botão do Windows. Se você quer ver uma por uma, também tem uma aulinha somente com teclas de atalho do Windows, tá? Você pode olhar lá aqui no canal também. E de ferramentas, Ctrl Shift ESC, gerenciador de tarefas, Ctrl Alt Del, tela de opções comuns, como bloqueio e gerenciador de tarefas, tá? Fechando aqui pra gente, então, o Windows, a gente vai agora para as teclas de atalho de navegadores. Bem legal essa daqui, para quem está trabalhando com o Banco do Brasil, esqueçam a parte do Chrome, tá? Vamos ficar com o Firefox e Edge. Então, nova janela, Ctrl N de New, né? Abre uma nova janela. Nova aba, Ctrl T de Tab, né? Guia a aba, então Ctrl T. Aba anônima, cuidado, no Firefox é Ctrl Shift P de Private e no Edge Ctrl Shift N, tá? Diferença aí entre uma e outra. Reabrir uma aba que foi fechada, a última aba que foi fechada, Ctrl Shift T em ambos. Pesquisar, Ctrl F ou Ctrl mais G no Firefox, no Edge somente Ctrl F. Barra de endereços, o Ctrl L, o F6 ou Alt D em ambos. Atualizar, F5 ou Ctrl R, né? O R vem de refresh, atualizar. Então aqui também funciona, tá? Tanto para o Firefox quanto para o Edge. Atualizar e limpar cache, Shift F5 para ambos. Fechar guia, Ctrl F4 ou W para ambos. Fechar navegador, Alt F4. Histórico, Ctrl H de History, né? Então os históricos tanto de Firefox quanto do Edge. Downloads, Ctrl J em ambos. Favoritos, ou seja, marcar uma página como favoritos, Ctrl mais D, tela cheia F11 em ambos aí. Essas são as principais teclas de atalho dos navegadores, beleza? Então, fechando aqui o nosso conteúdo de teclas de atalho, agora a gente vai para o conteúdo de armazenamento em nuvem e ferramentas colaborativas, tá? Aqui a gente vai falar então sobre Hangouts, Teams, Drive e Google Drive. É bem rapidinho eles aí, tá? Vamos dar os conceitos dele. O que é o Hangouts? É a ferramenta do Google para dispositivos móveis e na internet que permite que pequenas e grandes empresas enviem mensagens e realizem chamadas de voz e vídeo entre colegas e parceiros comerciais. Quais são os recursos que eu tenho no Hangouts? A gente tem bate-papo privado, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, conferências telefônicas, ferramentas de colaboração, gerenciamento de reuniões, ele permite a gravação nativa, integrações de terceiros, layouts e visualizações de vídeo, áudio e vídeo bidirecionais, tá? Fechando ele aqui, a gente vai para o Teams. Teams basicamente é a mesma coisa. Solução da Microsoft baseada em nuvem, desenvolvida para comunicações comerciais, que ajuda as equipes a gerenciar bate-papo, reunião, compartilhamento de arquivos, discussões em equipe e muito mais. Teams então vem de times, né? Equipes. Quais são os recursos que ele tem? Quase a mesma coisa que o Hangouts, né? Então ele tem um bate-papo privado, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, conferências telefônicas, ferramentas de colaboração, gerenciamento de reuniões, gravação, integrações de terceiros, layouts, visualização de vídeo, áudio e vídeo bidirecionais e gerenciamento e organização de grupo, equipes, beleza? Então, uma das principais diferenças é essa parte de gerenciamento e organização de grupos, tá? Que a gente consegue fazer aí dentro do nosso Teams. Fechando aqui os dois, tá? Vou fechar o Hangouts e o Teams. A gente vai para o armazenamento em nuvem, o OneDrive, tá? O que é o OneDrive? O armazenamento em nuvem da Microsoft, ele é padrão no Windows 10, ele já vem instalado lá uma ferramentinha de OneDrive, permite compartilhar arquivos, colaborar em documentos e sincronizar arquivos com o seu computador, tá? Está disponível nas assinaturas do Office 365 ou individual, tanto que se você tem a assinatura do Office 365,
Quando você está trabalhando com documentos mesmo de maneira offline no seu computador, quando você se conecta à internet, ele já vai fazer automaticamente a sincronização com os seus dispositivos, com os seus arquivos lá na nuvem do OneDrive, tá? E ele é integrado a outros serviços da Microsoft, como o Office, Outlook, o Windows e o Edge, beleza? Google Drive, serviço disponibilizado pelo Google, né? Então é o serviço de armazenamento em nuvem da Google. Ele tem integração a outros produtos como Android, Gmail, o Fotos, o Google Agenda, o G Suite, que são os documentos de planilha e apresentações do Google, e qualquer usuário do Google tem direito a 15 GB gratuitos com integração ao Windows e Mac, além de dar suporte aos arquivos anexados pelo Gmail, tá? Então ele tem essas diferenciações com relação ao OneDrive. O OneDrive, quando a gente tem ele de maneira gratuita, não coloquei aqui, né? 5 GB, tá? Google Drive, 15 GB, beleza? Aí depois tem os planos pagos que eles aumentam um pouquinho. Tá com dúvida entre o OneDrive e Google Drive? Também tem uma aula específica somente com essas ferramentas de nuvem aí, tá? O OneDrive e Google Drive mais especificamente aí na nossa parte de internet. Beleza? Então esse foi o resuminho aí de armazenamento em nuvem, ferramentas colaborativas, teclas de atalho e análise de dados. Então, ó, agora nós vamos para um outro conteúdo aqui, que é o Windows, Linux e Office, tá? Se eu for destrinchar cada um deles, como eu expliquei para vocês lá no grupo, né? Ia ficar muita coisa. Então eu vou trazendo só as partes principais deles aqui. Windows 10, repetindo, né? Todas as aulas completas tem aqui no canal do YouTube. Então é só você procurar lá, se você quer o conteúdo mais abrangente, mais completo, tem lá. Aqui é um resumo para a gente ter em mente aí o que já aconteceu aí com a parte de Windows, Linux e Office, beleza? Características: código fechado, proprietário, pago, multiplataforma, multiusuário, multitarefa e grande número de programas compatíveis. Detalhe para esse aqui, ó, multiusuário, vários perfis de usuário. Quais usuários eu tenho no Windows 10? Administrador, usuário padrão e convidado, tá? São esses 3 tipos aí que eu tenho, beleza? Fechando as características, componentes do Windows, né? A gente tem lá, ó, área de trabalho, desktop, que é a primeira tela após as boas-vindas. Ela é composta de ícones, barra de tarefas, menu iniciar, área de notificação, visão de tarefas, pesquisa na web e o Windows. Um dos mais importantes, visão de tarefas, que é o quê? Visualiza quais janelas estão abertas e nós podemos criar novas áreas de trabalho a partir do visão de tarefas. E também a barra de tarefas, que ela mostra quais janelas estão abertas neste momento, mesmo que algumas estejam minimizadas. E agrupa ali também toda a minha parte de programas que eu posso deixar fixados, a minha área de notificação, tá bom? Ela fica ali dentro juntamente com a pesquisa na web e no Windows. E também no cantinho ali a gente tem o menu iniciar, que é o local de onde se podem acessar outros menus que, por sua vez, acionam programas no Windows. Ao ser acionado o botão iniciar, mostra um menu vertical com várias opções, beleza? Esses são os componentes aí do Windows 10. A gente tem também ferramentas de segurança e atualização. Firewall, Windows Defender e o Windows Update. O que é o Firewall? Ele controla as conexões, permitindo ou bloqueando o acesso de programas e serviços do Windows com a internet, e da internet com serviços do Windows ou programas. O Windows Defender também ajuda a proteger o computador fazendo análises regulares ao disco rígido do seu computador, oferecendo-se para remover qualquer spyware ou outro software potencialmente indesejado que encontrar. Mesma coisa com software antivírus, anti-malware, beleza? E o Update são atualizações do Windows. Ele ajuda a manter o computador atualizado, oferecendo a opção de baixar e instalar automaticamente as últimas atualizações de segurança e funcionalidade. Depois a gente tem aqui os acessórios, né? Então a gente já tem lá, ó, bloco de notas, né? Que é o editor de texto simples, que são arquivos TXT, WordPad, editor de texto intermediário, RTF, pode também manipular o Doc, DocX, Paint, que é o meu editor de imagens, tá? Arquivo padrão dele é BMP, JPG, pode trabalhar com PNG, GIF. Gravador de som, que captura e grava áudio do microfone, arquivo .m4a. Groove, player e loja de música da Microsoft. Fotos, player de imagens padrão do Windows 10. Filme e TV, player e loja de vídeos da Microsoft. Windows Media Player. Apesar de a gente ter o Groove e filme, o Windows Media Player ainda está presente para reproduzir vários tipos de arquivos de áudio e vídeo, e o OneDrive, que eu já expliquei para vocês que é a nossa tecnologia de armazenamento em nuvem. Ferramentas do sistema: gerenciador de tarefas, limpeza de disco, verificador de erros, otimizador de unidades, que é o desfragmentador de disco, backup, histórico de arquivos, histórico da área de transferência, Windows Hello,
Cortana e o local. Muito importante a gente saber pelo menos esses dois carinhas, ó, histórico de arquivos e da área de transferência, apesar de ele já ter aparecido aí nos nossos simulados e em várias questões. Histórico de arquivos, ele é o backup regular das versões dos arquivos nas pastas documentos, músicas, imagens, vídeos e área de trabalho, e dos arquivos do OneDrive disponíveis offline do computador. Então, ó, ele é um backup que, se eu ativar, ele só faz backup de arquivos, tá? Diferente do backup comum, que ele faz a parte de cópia também de programas, tá? Aqui, histórico de arquivos, somente de arquivos. E o histórico de área de transferência armazena conteúdos de arquivos que foram copiados ou recortados para que sejam utilizados posteriormente, ou seja, não são arquivos, mas sim os conteúdos de cada um aí. Lembrando também, ó, você quer ter saber todas as ferramentas? Todas estão lá na aula completa de Windows 10, tá? E o Windows Explorer, a gente tem aqui, ó, toda a parte que compõe o meu Windows Explorer, tá? Então, a busca instantânea, faixa de opções, live icons, painel de navegação, painel de detalhes, painel de visualização e barra de endereços e barra de título. Lembrando, todos eles completos também na nossa aula de Windows Explorer, mas é bom de saber os nomes deles aí, beleza? Fechando aqui então a nossa parte de Windows 10, agora vai para o que todo mundo estava querendo, né? Todo mundo pediu lá também, Linux, beleza? Linux a gente vai trabalhar com as características, distribuições, interfaces gráficas, principais programas, diretórios, gerenciador de pacotes e comandos, tá? Eu vou pegar aqui algumas coisas que eu acho que são mais importantes para a gente saber, tá? Que são as distribuições, que são os diretórios e os comandos, tá? Então, distribuições do Linux: Ubuntu, OpenSUSE, CentOS, Slackware, Linux Fedora, Linux Mint, tá? Cada um aqui destrinchado também, se vocês quiserem. OpenSUSE, que é mais uma das distribuições Linux que tem como objetivo fornecer uma interface moderna e rápida para as pessoas, usuários de desktop e desenvolvedoras de todo o mundo. Seu gerenciador de pacotes é o YaST, tá? Então, ó, Banco do Brasil, OpenSUSE, beleza? Vamos lá, ó, para diretórios. Diretórios que a gente tem, ó, o barra, né? Barra é o quê? Diretório raiz. Todos os demais diretórios estão abaixo dele. Diretórios também conhecido como pastas, né? Pastas do meu Linux, que armazenam por padrão alguns tipos de arquivos, configurações e programas aí. Barra bin contém arquivos, programas do sistema operacional que são usados com frequência pelos usuários. Boot, aí é a minha parte de arquivos estáticos de gerenciador de inicialização. Boot, inicialização, tá? Dev, device, dispositivos. Arquivos de dispositivos, periféricos, device. etc., arquivos de configuração do sistema, específicos da máquina. Home contém os diretórios, arquivos do usuário. Lib, bibliotecas, né? Vem de library, bibliotecas essenciais compartilhadas e módulos do kernel. MNT vem de mount, ponto de montagem para montar um sistema de arquivos temporariamente. Geralmente a gente utiliza para montar sistemas de arquivos com as mídias externas nossas aí, tá? Proc vem de proxies, é o diretório virtual de informações do sistema, tá? A gente tem ali as informações dos processos do sistema. Root, diretório home do usuário root, ou seja, arquivos do meu administrador. SBIN, diretório de programas usados pelo superusuário root para administração e controle do funcionamento do sistema. TMP, arquivos temporários, né? Vem de temp. O USR vem de User Linux, contém a maior parte de seus programas, normalmente acessível somente como leitura. Var, variáveis, como arquivos diretórios de SPU de impressão, dados de administração e login, arquivos transitórios. E o OPT vem de Options, aplicativos adicionais e pacotes de software aí, beleza? Esses então são os principais diretórios do Linux. E falando agora de comandos, aqui agora tem bastante coisa, tá? Mas não tem problema, né? A gente tem todos eles aqui destrinchados e eu vou falar para vocês quais são os principais. Lembrando que todos esses comandos a gente vai utilizar lá no prompt de comandos, então tenho que digitar ele lá. Digitei sudo, ele vai fornecer privilégios de administrador ao usuário atual. chmod, usado para ler, escrever e executar permissões de arquivos e diretórios. O shawn ou change owner. Comando shawn permite que você mude ou transfira a propriedade de um arquivo para o nome de um usuário específico, né? Estou mudando o dono de um arquivo. Jobs mostra os trabalhos junto com os seus status de desenvolvimento. Uname, comando uname significa Unix name, vai mostrar informações detalhadas sobre o sistema Linux. Top, equivalente ao gerenciador de tarefas do Windows 10. History
histórico, também útil se você quer rever quais comandos já usou antes aqui no terminal. O man vem de manual, é aquele help, né? Que a gente pode aprender como usar o comando certo utilizando o comando man. A gente coloca lá man e o comando, vai falar assim, como você usa, a sintaxe dele, você pode usar como, ele dá até exemplos para você. Echo, esse comando é usado para mover alguns dados para um arquivo. E a gente também utiliza ele para adicionar texto, tá? Por exemplo, aqui, ó. Olá, meu nome é John. Eu quero colocar ali um arquivo chamado name.txt. Eu digito echo, olá, meu nome é John, para o arquivo name.txt. Zip um zip, compactar e descompactar arquivos, tá? Ping, ele é utilizado para verificar o status da conexão com o seu servidor. Wget, baixar arquivos da internet. A gente pode utilizar o wget, tá? E depois seguido do link do download. Hostname, saber o nome da sua máquina, do seu host. Useradd e userdel, adicionar o usuário e remover o usuário. PSWD, alterar ou definir a senha do usuário. Kill, comandinho que envia um sinal do aplicativo e instruir que ele seja encerrado. É matar o processo, né? Lembrando que a gente tem que saber o PID, que é o Process ID. E para a gente utilizar o PID, a gente tem que utilizar o comando PS, tá? DF é utilizado para a gente pegar uma resposta da quantidade de espaço de disco usado no sistema. PWD, utilizado para encontrar o caminho para o diretório atual, né, da pasta, ou seja, não é trocar senha, tá? PWD, utilizado para encontrar caminho. PSWD, troca a senha. CD, Change Directory, ou seja, ele permite com que você altere o diretório, né, quando você está navegando lá pelo terminal, mudar diretório. LS, lista diretórios e arquivos por padrão aonde você está naquele momento. O CAT, também é abreviação para concatenar. Comando Linux é um dos mais usados. Ele é usado para visualizar o conteúdo de um arquivo na saída padrão, além de juntar arquivos aí. CP, copy, copiar arquivos do diretório atual em que você estiver. MV, mover arquivos e também pode ser utilizado para renomear arquivos. mkdir, make directory, criar um diretório. rmdir, remover, deletar um diretório. Ele só permite que você apague diretórios vazios, sem conteúdos. Diferente do irmão dele, o RM, é usado para apagar um diretório e todos os conteúdos que estiverem lá dentro, ou apagar um arquivo também. Tout, utilizado para criar novos arquivos em branco através de uma linha de comando. Locate, localizar um arquivo, assim como a gente faz para procurar um arquivo no Windows. Find, similar ao comando locate, o find ajuda a procurar por arquivo. A diferença é que o find localiza arquivos dentro de um diretório. O locate é no sistema todo. grep permite que você procure através de todo o texto dentro de um arquivo, ou seja, localizar arquivo, locate, dentro de todo o meu sistema, todos os locais. Dentro de uma pasta é o find e localizar conteúdo de arquivo é o grep, tá? du, verificar o quanto de espaço um arquivo ou um diretório ocupa, então disk usage, né, o du. Head, que é o cabeça, né, usado para ver as primeiras linhas de um arquivo de texto. Por padrão, ele vai mostrar as 10 primeiras linhas. Se o head é a cabeça, o tail é a cauda. Comando tail, similar ao head, mas ele mostra as últimas 10 linhas de um arquivo. O diff, que é o dff, diferença, compara o conteúdo de dois arquivos linha por linha. E o tar, usado para arquivar múltiplos arquivos em um tarball, um formato de arquivo do Linux que é similar ao formato zip, beleza? Esses, então, são os principais comandos. Vocês repararam que os principais comandos Linux aí, eles tendem a pegar alguma palavra do inglês e abreviar ela, ou trazer ela mesmo aqui, por exemplo, useradd, userdel, hostname, tá? Então, fiquem atentos com isso, que pode ajudar vocês na hora da prova lá, beleza? Recolhendo aqui a nossa parte de Linux, falando aqui da nossa parte agora, nós vamos aqui para o Word 365, tá? Também não vou entrar muito a fundo, porque se eu expandir para vocês, ó, tem bastante coisa, né? Guia arquivo. Então vamos lá. Principais características do Word, tá? Editor de texto completo, proprietário, pago, código fechado, formato padrão DocX, trabalha com outras extensões de texto como a TXT, Doc, RTF e PDF, tá? Essas são as características. E eu vou pegar aqui para vocês, ó, as guias, né? Guia arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão e exibir. Lembrando que a gente está falando dele offline, tá? Então, o guia arquivo, ela tem a manipulação do arquivo de texto, tá? Então, eu posso criar um novo arquivo, posso abrir, tenho as informações, salvar como, histórico do meu arquivo, que ele exibe as versões anteriores do meu documento, imprimir, compartilhar e exportar. A nossa guia, página inicial.
página inicial ó, é o ponto de partida do Word das principais e mais comuns funções de texto para criar um documento aí. Grupo área de transferência, copiar, colar, limpar, formatação. A gente tem também a nossa parte aí de copiar a formatação, tá? Então, ó, grupo da área de transferência, todas as minhas partes aqui junto com as teclas de atalho que eu já expliquei para vocês lá. Grupo fonte, a gente tem ó, bastante conteúdo também, né? Então não tem como eu falar um por um para vocês, mas lá, toda a parte de aumentar a fonte, diminuir fonte, negrito, itálico, sublinhado, grupo parágrafo, grupo estilos, tá? Que ele vai lá, estilos pré-definidos, parágrafo, e alinhamento de parágrafo, espaçamento entre linhas. O grupo edição, a gente tem a parte de localizar, selecionar, substituir, tá? Então tudo isso dentro da minha página inicial. Partes rápidas, tá? Inserir é inserção de itens no texto, ilustrações, comentários, cabeçalho, rodapé, entre outras funcionalidades. Então lá, ó, páginas onde eu posso inserir páginas, tabelas, ilustrações, né? A parte de ilustrações, ó, ela permite imagem online, formas, smart art, gráfico instantâneo, que é uma captura de tela, tá? A gente tem também ó, o grupo suplementos, onde eu pego suplementos da minha loja aí da Microsoft, grupo mídia, que ele permite inserir vídeo online, o grupo links, que é a permissão de inserção de hiperlinks dentro de um documento, grupo comentários, onde eu vou colocar os comentários, cabeçalho rodapé, inserção de cabeçalho rodapé, grupo texto, eu coloco caixas de texto, e grupo símbolos são partes que eu não tenho relacionadas ao meu teclado, tá? Por exemplo, equação ou símbolos que não existem no meu teclado aí, beleza? Essas são aí algumas coisas que eu tenho dentro da minha guia inserir, todas na verdade, né? Guia Design, aqui ele já trabalha, é uma aba que contém funções para alterar o design do documento, como cores, fontes, plano de fundo, funcionando da mesma maneira como no PowerPoint. Ou seja, ele tem lá o grupo formatação de documento e o plano de fundo, né? Formatação de documento tem lá temas, cores, fontes, espaçamento entre parágrafos, efeitos, definir como padrão, tá? O grupo plano de fundo, também conhecido, que antes ele pertencia à aba layout de página, tá? Hoje ele vem na minha parte de design. Marca d'água, cor da página, borda das páginas, tá? Tudo aqui dentro da minha parte de design. Layout, a gente tem, antes a gente não tinha ela, tá? Ela era conhecida como layout de página. Ela não possui as funções de temas e plano de fundo, que agora se encontram na guia design, como eu expliquei para vocês. Aqui a gente pode trabalhar com formatação de página por página e do documento. Então tá, grupo configurar página, parágrafo e o grupo organizar, beleza? Referências, opções para inserir sumário, citar autores, bibliografia e outras funções do documento. Então, ó, grupo sumário, notas de rodapé, pesquisar, citações e bibliografia, grupo legendas e grupo índice. Tudo que eu vou fazer alguma referência ao meu texto aí, beleza? Correspondências, mala direta, tá? Contém as funções utilizadas para se criar e-mails, envelopes e cartas que podem ser enviados para um grupo de pessoas. Toda a minha parte de mala direta. Então, criar uma mala direta, iniciar a mala direta, gravar e inserir campos, visualizar resultados e o grupo concluir. A gente tem também a parte de revisão. Aí uma das últimas coisas que eu faço no meu texto, que são as funções para finalizarmos o documento, inserir anotações, fazer alterações gramaticais ou traduções. Então tem lá, ó, toda a minha parte, grupo de revisão de texto, acessibilidade, que é um grupo novo, tá? Grupo idioma, comentários, controle, alterações, comparar, proteger, grupo tinta, que vai me permitir fazer uma escrita à mão, e o grupo OneNote aí, beleza? Toda a minha parte de revisão e agora a minha parte de exibição. Contém os métodos de exibição em tela para um documento. Beleza? Então esses são os aspectos aí do meu Word e cada uma das abas e o que eu tenho dentro delas, tá bom? Se eu fosse expandir uma por uma, ó, que nem por exemplo, se eu pegar inserir e vier uma por uma, tem bastante coisa para a gente ir explicando, tá? Então, não tem como eu explicar tudo para vocês agora, né? Até porque tem tudo explicado na aula completa de Word, como eu já falei para vocês. Ficou com dúvida em alguma aba, alguma coisa, vai lá na aula completa de Word, que dá tempo ainda de revisar, tá? Fechando aqui o Word, indo para o Excel. Os aspectos, tá? Características. O Excel ele é o editor de planilhas completo da Microsoft, software proprietário de código fechado. Através dele podemos realizar diversos cálculos, criar gráficos e tabelas com elementos visuais. A extensão padrão é a XLSX, beleza? A gente tem também todas as partes lá do meu Word 365, guia arquivo,
página inicial, inserir, layout de página, uma guia nova, ó, que são as fórmulas, a gente tem o dados também, e revisão e exibir, tá? Então, ó, guia arquivo, mesmas opções do Word, a minha página inicial, que a gente tem as principais opções para criação e edição rápida de planilhas, na página inicial, tá? Então, a gente tem a parte de número, a parte de formatação de célula, mesclagem de célula, formatação de texto, formatação de tabela, tá? Toda essa parte aí, formatação condicional, tudo dentro da minha página inicial, tá? Então, se no Word lá, a página inicial é tudo relativo a texto, todas as partes rápidas dentro da minha planilha. Lembrando que o conteúdo completo também está na aula de Excel 365 lá, na aula inicial que tem aqui no nosso canal. O inserir, que ele possui algumas inserções exclusivas do aplicativo, como por exemplo, uma área de gráficos e filtros específicos aí da minha planilha do Excel. Layout de página permite fazer alterações dos elementos gráficos que compõem uma planilha, como por exemplo, mudar a cor de fundo, alterar a orientação e tamanho da página e organizar os objetos que foram inseridos na planilha. Fórmulas, a gente tem a aba Fórmulas, que contém as funções que podem ser utilizadas em cálculos do Excel, como fórmulas financeiras, lógicas, texto, data e hora, pesquisa, matemáticas e outras. Também permite criar funções específicas e definir nomes para cada uma, assim como fazer auditoria nas funções, mostrando cada uma e verificando os erros aí. A parte de dados, ó, a gente tem aqui nos dados a manipulação de conteúdo do Excel. Ou seja, a gente pode conectar fontes de dados, a gente pode filtrar dados e no grupo Ferramentas de Dados temos algumas opções interessantes, como transformar o texto para colunas, preenchimento relâmpago e remover duplicados também. Revisão, uma das últimas coisas que a gente faz, a gente encontra as opções comuns do Office, ou seja, algumas novidades que a gente tem por conta de itens, que são as estatísticas da pasta de trabalho, que conta as fórmulas, tabelas e gráficos que estão na planilha, e também o grupo Proteger, onde podemos bloquear ou restringir uma planilha, um conjunto de células ou até mesmo a pasta de trabalho completa. E o Exibir, que é os modos de exibição da pasta de trabalho em nosso computador. São 4 maneiras aí: normal, visualização de quebra, layout da página e modos de exibição personalizados. Também as opções de mostrar ou ocultar as linhas de grade, títulos e barra de fórmulas. Uma outra opção interessante aí, que eu também já vi em questões de concursos, é a congelar painéis. Nela a gente tem a opção de manter a parte da planilha fixa, sem movimentar assim, facilitando a localização de indicadores, como títulos e as minhas partes laterais. Então ele pode manter fixos os títulos e as partes laterais aí da minha planilha, para quando ela for muito extensa, eu arrastar ela para cima ou para o lado, eu não perder os títulos sobre quais dados eu estou trabalhando, beleza? Então aí a minha parte de Excel 365 e aspectos. Agora a gente vai para as funções do Excel, tá? Então, ó, dicas iniciais, né? A gente está toda a parte de dicas dela. Eu vou pegar diretamente aqui a nossa parte de funções, tá? São várias funções que a gente tem. Então, ó, função soma faz soma, ela é escrita igual soma e um intervalo. Função média é igual a média e um intervalo. Vou só aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês conseguirem enxergar, tá? Maior valor, retorna o maior valor para mim, o primeiro maior, é igual ao máximo. Intervalo, né? Máximo, abre parênteses, intervalo separado por ponto e vírgula ou 2 pontos, tá? Média é a média aritmética, tá? Ele faz a soma e divide pela quantidade de valores que eu tenho aqui dentro. Mínimo, menor valor, abre parênteses, um intervalo e depois ele vai retornar para você qual que é o menor valor entre esse intervalo aí. Por exemplo, ó, mínimo de F1 e F9, vai exibir o menor valor entre as células F1 e F9. Maior valor por ordem é igual maior, abre parênteses, um intervalo, ponto e vírgula, o número de ordem. Exemplo, maior de A1 até A10, qual maior? O segundo. Então, esse último ponto e vírgula, tanto do maior ou no menor, identifica qual maior ou qual menor ele quer. No caso aqui, ele vai exibir o segundo maior valor entre as células de A1 até A10. Menor, mesma coisa, tá? Igual menor de A1 até A10, ponto e vírgula 2. Vai exibir o segundo menor valor entre as células de A1 até A10. Professor, se eu tivesse aqui no lugar do 2, o número 3 seria o terceiro menor, tá? O número 4, quarto menor. Lembrando que o maior e o menor, eles consideram repetições também, tá? Soma C é o intervalo que possui critério e o critério de intervalo a ser somado, tá? Exemplo, ó, suponhamos que desejamos somar o preço de todos os pares da marca Azaleia de uma tabela de loja de calçados. A soma C ficaria da seguinte maneira. Tem ela aqui, ó, soma C
de A2 até A4 a azaleia, né? E vou somar de B2 até B4, ou seja, meu intervalo de soma, meu intervalo de procura, estou procurando aqui dentro, né? Sempre o intervalo de procura primeiro, estou procurando pelo texto azaleia, que se eu achar, vou somar os correspondentes aí da minha coluna, do meu intervalo de B2 até B4. Professor, ficou muito rápido, ainda estou com dúvida em soma C, soma Cs. A gente tem lá a aulinha específica somente de funções do Excel. E ainda das funções do Excel, eu tenho uma por uma explicada. Então, se você está com dúvida em alguma específica, vai aqui na minha playlist de Excel, acha essa função, tá? Tem lá ela especificada e você vai conseguir ter exemplos e ela melhor explicada para você aí. Soma Cs, soma de acordo com um ou mais intervalos. Então, o soma C é um só e o soma Cs é um ou mais. E ele muda, tá? Primeiro aqui no soma Cs é o intervalo de soma e depois o intervalo de busca critério, intervalo de busca 2, critério 2, intervalo de busca 3, critério 3 e assim vai. Concatenar então, ó, concatenar igual concatenar, abre parênteses, célula 1, ponto e vírgula, célula 2. Ou ainda igual célula 1 e comercial célula 2, tá? Concatenar é união, estou juntando o conteúdo de uma célula com o de outra. Função C igual C, abre parênteses, célula com alguma condição e o que fazer caso essa condição seja verdadeira e o que fazer caso essa condição seja falsa. Então, lembrando, né? Função C sempre é critério, abre parênteses, um critério, ponto e vírgula, o que eu vou fazer caso esse critério seja verdadeiro e ponto e vírgula, o que eu vou fazer caso esse critério seja falso. Lembrando que o critério é sempre uma comparação, ou seja, ele vai ter ali um comparador lógico, maior, menor, igual, diferente, maior, igual ou menor, igual para a gente fazer, beleza? Ou até mesmo o igual. Então, a comparação de um resultado ou um valor com o outro. Se essa comparação for verdadeira, retorno o valor de verdade. Se esse critério for falso, retorno o valor de falso. Não posso retornar os dois ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. O C com o ou, aí ele permite eu ter mais de uma condição para verdadeiro ou para falso, tá? Com o ou, é a condição 1, condição 2, condição 3. Então, C, abre parênteses, ou, abre parênteses, condição 1, condição 2 e quantas eu quiser, tá? Para ele ser verdadeiro, basta que uma condição seja verdade. O ou, ele só é falso quando todas são falsas. Diferente do e, tá? O e também permite daí com que eu tenha mais de uma condição. Só que ele só é verdadeiro quando todas as condições comparadas forem verdade. Se caso uma for falsa, já é falso, beleza? Aí a gente tem as funções de procura. PROC-V, que é um valor, é a procura na vertical. PROC-V, abre parênteses, o valor a procurar, ponto e vírgula, aonde eu estou procurando, ou seja, intervalo de busca, ponto e vírgula, coluna que contém o retorno que desejo, ou seja, dentro desse valor aqui que eu estou procurando, dentro dessa tabela, qual o índice que eu quero retornar quando eu achar esse valor, ou seja, o valor correspondente à coluna tal. Falso para valores exatos, verdadeiro para valores aproximados. Então, PROC-V, abre parênteses, o que eu estou procurando, ponto e vírgula, aonde eu estou procurando, ponto e vírgula, o que eu quero que me retorne de acordo com a minha procura, ou seja, correspondente à minha procura, eu quero que retorne o valor que está na coluna tal. Eu quero uma pesquisa exata ou uma pesquisa aproximada. Falso para exato, verdadeiro para aproximado. O PROC-H é a mesma coisa que o PROC-V, só que ao invés de ele fazer a procura na vertical, ou seja, ao invés dos meus dados estarem organizados em colunas, eles estariam organizados aí em linhas, beleza? A rede, arredondamento, lembrando, ó, a rede, abre parênteses, uma célula, ponto e vírgula, depois aqui vem um número, que é a quantidade de casas, e a rede tem aquela perguntinha, né? Se for maior ou igual a 5, o valor que viesse depois desse arredondamento, acrescento 1. Se não, mantenho o valor. Truncar, ele faz o arredondamento pela quantidade de casas decimais e ele só exclui aquelas quantidades excedentes. E o teto é uma célula, ponto e vírgula, ele faz o arredondamento para cima de acordo com os múltiplos, tá? Por exemplo, se eu coloco lá na célula aqui tem o valor 10 e eu coloco múltiplo de 50, ou seja, qual que é o próximo valor múltiplo de 50 que é mais próximo ao 10, né? Qual o valor acima? É o 50. Ou seja, é o próximo múltiplo, o maior múltiplo, né? De acordo com essa célula aqui, que vai ser o resultado do meu teto. Conte C, contar de acordo com um critério, ou seja, eu pego um intervalo, ponto e vírgula, um critério, é contar, tá? Quero contar quantas células estão preenchidas com aquele critério ou atendem aquele critério. Conte Cs
É um intervalo e de acordo com um ou mais critérios. Conte num, conto quantas células estão preenchidas com números. Contar, ponto vazio, conto quantas células não estão preenchidas, ou seja, quantas células estão vazias, tá? Lembrando, ó, cada uma dessas funções também estão explicadas lá na aula de Excel de funções. Então, tem ainda na playlist lá, cada uma explicada por partes. Se você não lembra alguma delas, ou, professor, eu estou com muita dúvida ainda em PROC-V, em Conte, em Arred, vai lá na minha playlist Excel, dá uma olhadinha, porque as aulas são bem curtas, tá? São aulas aí de 6, 5 minutos, então você consegue pegar como que resolve uma função C, uma PROC-V, uma Conte, ali dentro da parte de Excel e ainda com exemplos de exercícios, beleza? Então agora falando de PowerPoint 365, são os mesmos aspectos, a mesma pegada, tá? Que a gente trabalhou lá com o Word 365 e com o Excel 365 aí. Então vou dar um overview das características da guia arquivo, página inicial, inserir, design, transições, animações, até lá o exibir, tá? Características aí do meu PowerPoint 365. Aplicativo de confecção de slides e apresentações de código fechado e proprietário da Microsoft. Slide, cada uma das telas de uma apresentação. Layout, tratado a partir da versão 2016 como design, igual à disposição dos elementos, título, texto, imagens dentro de um slide. Ou seja, a gente não tinha essa aba. Antigamente ela era conhecida como layout, tá? Então, a guia arquivo, mesmas opções dos aplicativos do Office. A novidade fica por conta das opções do exportar, tá? Página inicial, a gente tem algumas opções exclusivas, tá? Que são os grupos slides. Dentro do grupo fonte, a gente tem o adicionar sombra ao texto, o espaçamento entre caracteres, que ajusta o espaçamento entre cada caractere. Dentro do grupo parágrafo, a gente tem direção do texto, o alinhar o texto e o converter em Smart Art. E a gente tem dentro do grupo desenho, que contém as principais funções de edição e inserção de formas, como caixa de texto, setas e círculos, tá? Isso tudo dentro da nossa página inicial, além das outras funções e opções que a gente tem também comum no Excel e no Word 365, beleza? Nossa guia inserir tem algumas opções exclusivas, né? Além das demais opções aí. Novo slide, presente também na página inicial, permite adicionar um novo slide. Álbum de fotografias, que permite criar uma apresentação com fotos de maneira rápida. Ação, que atribui a um objeto uma ação, como abrir o programa ou o próximo slide. E número do slide, que permite a numeração de slides para facilitar a referência. Além de novidades no grupo mídia, tá? O grupo mídia, vídeo, que ele permite inserir vídeos do computador ou online. Áudio, que permite inserir arquivos de áudio do PC ou gravar um novo. E o gravação de tela, esse é exclusivo do PowerPoint, que permite gravar a tela juntamente com o áudio que está sendo reproduzido para inserção na apresentação, tá? Opções exclusivas aí do nosso PowerPoint na minha guia inserir. Guia design, a guia design anteriormente conhecida como layout do slide, ela apresenta opções de temas e personalização de elementos gráficos que compõem o slide, como por exemplo tamanho, cores, plano de fundo e etc. Fica aqui a novidade pelo grupo temas e pelo grupo personalizar, beleza? A gente tem também a parte de transições. A aba transições ela é exclusiva do PowerPoint. Aqui a gente define as animações na troca de um slide para o outro. Não são animações de objetos dentro da apresentação, tá? Transições, troca de um slide para outro aí, beleza? E também na parte de animações, a gente tem, ó, dentro da aba animações, encontramos as opções de animação de objeto que estão na nossa apresentação e configuração de cada tipo de efeito. Podemos aplicar efeitos do tipo entrada, ênfase e saída em um objeto. A apresentação de slide. A apresentação de slides é a aba que permite iniciar e configurar uma apresentação de slides. Uma opção interessante é que podemos iniciar uma apresentação do começo, utilizando F5, e do slide atual a partir do Shift mais F5, assim como eu já tratei com vocês lá nas teclas de atalho do PowerPoint. Beleza? Opção gravar. A aba gravar ela é uma aba nova presente a partir da versão 2019 e que permite gravar a apresentação em PPSX, inserir conteúdos instantâneos como print screen e mídias, bem como salvar a apresentação como e exportar em formato de vídeo. A revisão, a gente tem uma aba presente também em outros aplicativos do Office e no PowerPoint ela permite ações como verificar ortografia, dicionário, verificar a acessibilidade a partir de 2016, traduzir e definir idioma padrão e manipular e inserir comentários. Bem próximo aí ao que a gente tem no Word e no Excel. E o exibir, que também é disponível em outros programas do Office e possui os métodos de exibição da apresentação. Tem o grupo modos de exibição e grupos de exibição mestres aí, que esse daqui é legal, porque tem o slide mestre, que aparece muito, né? Que é o slide padrão que controla todo o design de uma apresentação, o folheto mestre, que
que personaliza a aparência da apresentação quando impressa, e as anotações mestras, que personaliza a aparência da apresentação quando impressa juntamente com anotações, tá? Então essas são as diferenças do slide, folheto e anotações mestres aí, beleza? Então aqui a gente teve um overview de todos os aplicativos do Office, lembrando, ó, né, que se eu for a cada aula do PowerPoint, do Excel, do Word, das funções do Excel, incluindo aqui também a gente teve ó, Windows 10 e Linux, as aulas completas tem aqui no canal para você revisar se você quiser. Se você quiser também fazer a aquisição desses mapas mentais, os links aqui para você adquirir, tá? Tem aqui, você vai adquirir todos esses 3 mapas mentais de resumos aí que eu fiz do Banco do Brasil, que servem também para outros concursos tranquilamente, tá? Tem o link aqui na descrição e tá com uma promoção muito legal. Então vem aqui na descrição do vídeo, vê lá quanto que tá a promoção, tá um preço bem bacana para quem faz parte aí, quem é inscrito no nosso canal e faz parte dos grupos do WhatsApp e do Telegram, que você já vai ter acesso a todos esses mapas, tudo resumido, você não precisa fazer nada, é só ir clicando nas bolinhas aí, que ele já vai te dando a explicação do que é cada item correspondente ao nosso resumo aí, beleza? E partindo agora para o nosso último mapa aí, para o nosso último tópico, são internet, redes de computadores, segurança da informação, malwares e ataques. Então, ó, primeira coisa, ó, navegadores de internet e pesquisa no Google, tá? Internet, ó, a gente tem lá o que é cache, cookies, favoritos, URL, histórico. Cache, pré-visualização de página que fica armazenada no nosso computador. Cookies, arquivos pequenos que ficam armazenados contendo todas as informações que eu fiz lá no site, tudo que eu fiz no site. Então, cache, pré-visualização, pré-armazenamento de site, tá? Cookies, todas as ações que eu fiz. Favoritos, marcações que eu pego do meu site, que eu coloco no meu navegador como sendo um site favorito. URL, também conhecido como endereço. E histórico, são as páginas que eu visitei, assim como formulários que eu preenchi, dados de navegação que ficam salvos lá no meu histórico. Beleza? Pesquisa no Google aí, que é um conteúdo bastante cobrado, tá? Então, ó, como pesquisar um tamanho de uma imagem exato? A gente coloca lá o image size, largura versus altura. Depois a gente tem aqui, ó, pesquisar em mídias sociais, arroba antes de uma palavra. Pesquisar um preço, cifrão antes de um número, por exemplo, câmera, cifrão 400. Pesquisar hashtags, coloca uma hashtag antes de uma palavra, como por exemplo, hashtag TBT. Excluir palavras da pesquisa, coloco menos antes de uma palavra, por exemplo, velocidade do jaguar, menos carro, né? Estou pesquisando a velocidade do animal jaguar, menos o carro. Se eu colocar só a velocidade do jaguar, ele colocaria tanto do carro quanto do animal aí para mim. Pesquisa uma correspondência exata entre aspas duplas, por exemplo, prédio entre aspas duplas mais alto do mundo. Pesquisa dentro de um intervalo, coloco o ponto entre 2 números, por exemplo, câmera entre 50 e 100. Combinar pesquisa, coloco OR entre cada consulta, maratona OR corrida, né? Vai pesquisar por maratona ou corrida. Pesquisa em um site específico, coloco o site, 2 pontos e o site depois, por exemplo, site, 2 pontos, youtube.com ou site, 2 pontos, .gov. Só vai pesquisar dentro do youtube.com e somente em sites aqui no caso, né, se eu colocar o site, 2 pontos, .gov, somente em sites que tenham a extensão .gov. Pesquisar sites relacionados, related, né? Por exemplo, eu quero pesquisar uma web, alguma coisa que eu já conheço, mas eu quero relacionar. Relacionado com time.com. Versão em cache do Google de um site. Coloco cache, 2 pontos antes do endereço do site, beleza? Esses são alguns termos aí de pesquisa, os mais cobrados com relação ao Google. Depois a gente tem os navegadores, o Google Chrome, que para a gente aí do Banco do Brasil não vai interessar, Firefox, que é navegador de código aberto desenvolvido pela Mozilla, e o Microsoft Edge, que é padrão do Windows 10 e 11, e a diferença dele é que a navegação privativa dele chama in private, tá? Não é navegação privativa, é in private. Guardem isso daí que é uma coisinha a mais ali que às vezes pega a gente, beleza? Falando agora sobre malwares, ataques e proteção digital. Proteção contra malwares aí. Melhor prevenção contra códigos maliciosos é impedir que a infecção ocorra. Ter um sistema de software antivírus e um sistema operacional atualizado podem ajudar. Sempre também ter um backup externo das nossas informações para caso eu for infectado. Tipos de ataques, ó. Phishing, Man in the Middle, DDoS, inserção de Structured Query ou SQL e exploração do dia zero. Phishing é o pescar, né? É aquela telinha que ele te mandou por e-mail, né? Aquela mensagem que o cara te manda por e-mail ou uma página clonada que vai fazer você inserir informações para ele conseguir capturar você. Ou seja, ele joga a isca e fica lá tentando te pescar. Ele está pescando você lá. Assim você coloca informações sensíveis para ele, ele tenta se passar por uma empresa séria ou por alguém de dentro de algum local aí que trabalhe com você,
para roubar suas informações, tá? Mas isso tudo através de formulário, através de mensagens. Então, ele clona lá praticamente todas as informações, deixa uma página igualzinho, para a hora que você inserir informação, a sua informação foi para ele e não foi para a página que você realmente queria. Geralmente ele clona internet bankings, páginas de redes sociais, de login de redes sociais, tá bom? Man in the middle é aquele cara que fica no meio da nossa comunicação, capturando os nossos dados, a nossa transmissão. DDoS, ataque de negação de serviço. O SQL é inserção de códigos de SQL dentro de páginas, campos de pesquisa, campos de login, para ver se aquele meu código resulta em alguma pesquisa SQL dentro do banco de dados, assim liberando acesso a senhas, acesso a informações sigilosas. E exploração do dia zero é a exploração que a gente faz em dispositivos ou sistemas quando a gente descobre alguma coisa e ela é lançada na internet. Quando um hacker descobre alguma coisa, assim, tem uma exploração, tem uma vulnerabilidade em tal sistema. Antes da atualização de correção, a gente consegue fazer essa exploração que a gente chama de dia zero, beleza? Então, esses são os principais tipos de ataque. Destaque aí para o phishing e para o DDoS, beleza? Malwares, aí os tipos de malware, né? A palavra de malware vem de junção de malícia ou software, software malicioso. Principais tipos de malware, a gente tem lá então, vírus, cavalo de Troia, ransomware, backdoor, worm, bot, URAT, zumbi, botnet, spyware, keylogger, screenlogger, adware e rootkit. Falando de cada um deles aí, né? Vírus é parte de um código aí de programa, né? O programa é parte de um programa de computador normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Cavalo de Troia é aquele programinha que faz o quê? Além de executar as funções para quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, né? O presente de grego lá se abriu, ele vai lá, vai fazer aquilo que ele promete, porém tem mais coisa, tem mais surpresinha ali dentro. Ransomware é aquele software, aquele malware que ele faz o seguinte, ele criptografa todos os dados do computador e depois vai exigir resgate. Backdoor é aquele software, aquele malware que ele faz o quê? Ele pega e permite o retorno de um invasor a um equipamento comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim, tá? Então o cara faz o acesso novamente ao seu dispositivo através de uma via alternativa, backdoor, porta dos fundos. Worm, verme, programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos programas instalados. Bot, aí é um programa similar ao Worm, que possui mecanismos de comunicação com o invasor, permite que ele seja controlado remotamente. Ele vai ser igual ao zumbi, tá? RAT, Remote Access Trojan, ou Trojan de acesso remoto. É programa que combina as características de Trojan e de backdoor, já que permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário. Zumbi, mesma coisa que o nosso bot aí. Botnet é uma rede formada por centenas ou milhares de equipamentos que estão infectados por bot, tá? Então elas são utilizadas para fazer aquele DDoS. Spyware, spy vem de espião, ware de software, software e espião, é aquele programa que ele vai fazer o quê? Projetado para monitorar as atividades no sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Ele pode capturar tanto minhas teclas, tanto minhas telas, tanto meu áudio do meu microfone, quanto o vídeo da minha webcam e enviar para outras pessoas. Keylogger é um tipo de spyware, porém ele captura somente as teclas, que vem de tecla logger de armazenamento, ou seja, ele armazena tudo aquilo que eu digitei no meu computador. Screenlogger, mesma coisa, ele é captura de tela somente, tá? Aqui tecla, screen, tela, então ele captura todas as telas do meu computador, quando eu pressiono o botão do mouse para fazer alguma coisa, ou quando eu aperto o Enter, ou quando eu troco de tela, tá? Adware vem de anúncios ou software adicional, é aquele malware que ele vai fazer com que pule pop-ups de propaganda de tempos em tempos no meu computador. E rootkit é aquele conjunto de técnicas e programas que vão fazer com que o atacante tenha acesso de administrador, podendo fazer praticamente tudo no seu sistema. Root, administrador, kit, conjunto de técnicas ou programas que vão dar acesso de administrador ao cara aí que invadiu o seu computador, beleza? Então, retornando aqui malware, a gente vem agora para a nossa parte de segurança da informação. Primeira parte é segurança para redes. A gente vai falar de Firewall, VPN e IDS, né? Firewall faz o controle das conexões, permite eu bloqueio conexões da internet ou do meu computador com a minha internet, né? Ou da internet com o meu computador, ou da minha rede com a internet e da internet com a minha rede. VPN, rede virtual privada, é uma rede que corre concorrente à internet, porém ela faz toda a criptografia, o tunelamento, para que eu consiga fazer uma conexão segura entre um ponto e outro. IDS já é um programa que ele faz o quê? Detecção de intrusão, tá? Então ele é capaz de detectar intrusões, detectar invasões aí em um sistema, detectar vulnerabilidades.
E o IPS que ele é de prevenção, tá? Enquanto o IDS ele só detecta, o IPS ele detecta e também se previne, ou seja, antes que alguma coisa aconteça, ele consegue fazer alguma ação para já bloquear aquela invasão, beleza? Então IDS e IPS, essas são as diferenças entre os dois aí, certo? Backup de arquivos, ó. A gente tem backup normal, cópia, incremental, diferencial e diário, tá? Bom de saber o que cada um deles fazem e como que eles funcionam, mas principalmente a gente pegar aqui, ó, incremental, que é backup parcial, que copia apenas os arquivos novos ou alterados desde o último backup, tá? E o diferencial, igual ao incremental, porém não identifica os arquivos. E o diário, que ele faz o backup e copia os arquivos que foram alterados durante o dia, tá? Normal é um backup completo e cópia, ele faz uma cópia total dos meus arquivos aí, beleza? Fundamentos da segurança da informação. Esse daqui é bem legal, tá? Bastante cobrado aí. Então, olha, tradicionalmente a segurança da informação era composta por 3 pilares principais, conhecidos pela sigla CID. São eles a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Com o tempo, alguns outros pilares foram sendo inseridos, como por exemplo, hoje a gente tem também a autenticidade, o não repúdio, a irretratabilidade, a legalidade e conformidade. Beleza? Confidencialidade é o quê? Proteger o sigilo das informações. Ele faz o quê? Por meio dela, o acesso aos dados é concedido apenas a pessoas que foram autorizadas. Dados confidenciais. Somente quem tem autorização pode acessar aquilo lá. Integridade, aí ele assegura que as informações não sejam alteradas durante o tráfego, armazenamento ou processamento, ou seja, que elas permaneçam íntegras. Disponibilidade, informação estar disponível ao usuário no momento em que ele precisa dela. Autenticidade, assegurar que os dados realmente pertençam à fonte anunciada e assegura que eles não foram alterados durante o processo. Então, aquele está autêntico, né? Então, a gente pode, por exemplo, ali, através de criptografia de um documento, tornar ele ilegível. Logo, só pode ser decifrado, de fato, por pessoas autorizadas. Ele está autêntico, tá? Então, a gente consegue, aí, através de assinaturas digitais também, fazer essa parte de autenticidade. Beleza? Que eu coloco minha assinatura digital, criptografo, ele faz o quê? Opa, ele é autêntico. Ele está assegurando que eles pertencem realmente a mim, aquela fonte que foi anunciada, beleza? Que eles não foram alterados em nenhum outro momento. Não repúdio ou irretratabilidade é aquele que nem o autor ou o receptor pode contestar qualquer transação de dados realizadas por eles, beleza? E depois a gente tem a legalidade e a conformidade, que é por conta disso daí a gente também estabelece o pilar da conformidade, que garante que sejam seguidos os devidos protocolos de regulamentos e normas e leis dentro de cada setor. Por exemplo, aqui, né, ainda fala, ó, as organizações que no Brasil precisam se adequar às ações e à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no nosso país. Beleza? Então, ó, de acordo com alguns dados, a gente tem que ter a legalidade para se fazer parte da nossa segurança da informação de maneira correta. Então, a legalidade e conformidade é sim um pilar da nossa segurança da informação. Certo? Guardem esses daqui, são conteúdos bem importantes. Depois a gente tem a parte de criptografia, tá? Vamos lá, ó. Criptografia é o quê? Refere-se à construção e análise de protocolos que impedem terceiros ou público de lerem mensagens privadas, que é o escrever embaralhado lá. Criptografia de chave simétrica é aquela que utiliza uma única chave para criptografar e descriptografar a informação. Essa chave pode ser uma senha ou um código. Como a mesma chave é usada também para abrir a mensagem, ela deve ser mantida em sigilo, ou seja, tanto para criptografar quanto para descriptografar. O pessoal colocou lá no grupo uma coisa que eu achei muito interessante, ó. Vai da quantidade de S's você saber quantas chaves usa, né? Simétrica, uma chave só. Assimétrica tem 2 S's, então são 2 chaves. Utiliza 2 chaves que formam um par, sendo uma chave pública, usada para criptografar a informação, e outra privada, usada para descriptografar a informação aí. Beleza? Então, chave assimétrica é aquela criptografia de chave pública. Vamos lá agora para os nossos certificados digitais. Certificados digitais, o que é? É um documento eletrônico que identifica o usuário com seus dados pessoais, de pessoa física ou jurídica. Também é nele que ficam guardados as chaves de criptografia pública e privada, tá? Então, através de certificados digitais, a gente consegue armazenar as nossas chaves de criptografia. Assinaturas digitais, ferramenta usada para autenticar a veracidade da autoria de uma informação. Garante a autenticidade, mas também é usada para garantir que a informação não sofra nenhuma alteração sem a devida permissão, tá? Então, ela pode ser utilizada também na nossa integridade. A assinatura digital usa chaves de remetente, sendo que aqui a chave privada é que criptografa apenas o resumo, ou hash, né? Mas não o documento inteiro. E a chave pública é usada na verificação. Então, há assinaturas digitais, tá? A diferença de assinatura é que aquilo lá que eu coloco,
E o meu certificado digital é onde eu armazeno a minha assinatura, beleza? E também pode ser um documento eletrônico que vai me identificar com os dados pessoais, né, perante a terceiros aí. Certificado é como se eu fosse no cartório lá e fizesse uma autenticação, né, um reconhecimento de firma que eu estou provando para terceiros que eu sou eu mesmo, beleza? E nisso ele tem as minhas chaves de criptografia aí, belezeira? Então, aqui a gente passou principalmente pelos conteúdos de segurança da informação, tratando de fundamentos da SI e de segurança para redes. Também é um conteúdo muito legal de criptografia, certificados digitais e assinaturas digitais. Indo aqui agora para a nossa rede de computadores, tá? Então a gente tem lá os protocolos e serviços, os modelos, a organização e os tipos. Começando por protocolos e serviços, tá? Protocolo TCP, UDP, protocolo de transporte, né? TCP com garantia de entrega, UDP sem garantia de entrega, IP, endereçamento de máquinas, lembrando que a gente tem o IPv4 e IPv6, protocolos de e-mail, IMAP, gerenciamento, POP, recebe, SMTP, envia, recolhendo ele aqui, acesso remoto, SSH, acesso remoto criptografado, Telnet, acesso remoto comum, navegação, HTTP, navegação em páginas, HTTPS, navegação em páginas de maneira segura, e os de serviços, FTP, transferência de arquivo, DNS, tradução de nomes em IPs, ou seja, transforma uma URL, né, faz associação de uma URL com o IP e de um IP com uma URL. DHCP, transmite IPs de maneira aleatória, de maneira dinâmica aos computadores de uma rede, aí, permitindo com que a rede funcione de maneira correta. IRC, protocolo de chat, Internet Relay Chat, né, permite bate-papo em páginas. SNMP, protocolo de alerta de rede, tá? De comunicação de dispositivos de rede. E a gente tem também a URL, né? Que é o nome de página e endereço completo com protocolo, servidor e domínio. Partindo disso, agora a gente tem os modelos, né? A gente pode organizar aí a nossa rede de computadores através de dois modelos aí, o OSI e o TCP/IP. O OSI ele é o menos aceito hoje, tá? Hoje em dia a gente já trabalha com TCP/IP. Mas o OSI, ó, ele tinha 7 camadas, que era a camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace ou ligação e física. Camada 7, aplicação. É nessa camada que temos os protocolos mais conhecidos, HTTP, FTP, além de serviços como DNS. A apresentação, camada responsável por fazer a tradução dos dados para que a próxima camada os use. Sessão, camada responsável por estabelecer e encerrar a conexão entre hosts, tá? Transporte, aqui a gente tem a mesma coisa lá que do TCP/IP, tá? A parte de TCP e a parte UDP. Gerencia o transporte dos pacotes para garantir o sucesso de envio no recebimento de dados. Rede, essa camada basicamente controla o roteamento entre a origem e o destino do pacote. Enlace ou ligação, aqui a gente são definidas as tecnologias como VLANs ou topologias token ring, ponto a ponto, e também aqui que a gente tem os dispositivos como switch, tá? E a física, camada onde são especificados dispositivos como hubs e os meios de transmissão, como cabos de rede ou fibra ótica, tá? Então essas são as 7 camadas do OSI. Como a gente tem muita coisa hoje, fica mais aceito o modelo TCP/IP, que ele tem 4 ou 5 camadas, e ainda o mais aceito é o de 4 camadas, tá? 4 camadas, então, a gente tem aplicação, transporte, internet e interface de rede. A aplicação, ó, ela faz a comunicação entre os programas e os protocolos de transporte e é responsável por tudo que está relacionado aos serviços de comunicação, que visam interação junto ao usuário. Dentro da camada de aplicação, são utilizados alguns dos seguintes protocolos: Telnet, FTP, SMTP, DNS, DHCP e assim vai, tá? Tudo da minha parte de aplicação, ou seja, tem alguma interação, tem alguma comunicação com o usuário, faz alguma coisa para o usuário. Transporte, aí é o método como a mesma coisa que a gente tem lá no nosso OSI, né? Os protocolos definidos aí para ela de controle de erros, sequenciamento de multiplexação de mensagens, ele faz todo o controle de pacotes, tá? Transporte de pacotes. Ou seja, protocolos basicamente que a gente tem o UDP e o TCP, com o objetivo, né, de garantir a entrega de comunicação entre os dois hosts. Internet, a gente tem a camada de internet também conhecida como interredes, ela é responsável pela permissão de envio de pacotes por hosts a qualquer rede e pela garantia de que esses dados cheguem ao seu destino final. Camada de internet tem como embasamento os protocolos IP e o ICMP, tá? Então, ó, é o responsável aqui pela permissão e controle que a gente tem ali da parte de endereçamento, né? O controle de envio de pacotes, ou seja, através dos protocolos IP e ICMP. E interface de rede, é por meio dessa camada que é possível transmitir dados a outros computadores dentro de uma mesma rede física, além de realizar o envio do datagrama recebido
pela camada de internet através dos meios físicos. Ou seja, para se manter o funcionamento, essa camada de interface de rede utiliza como principais protocolos Ethernet, redes locais, o PPP, o redes de longa distância, o WAN, MAN, PAN, entre outros, tá? Toda a minha parte, principalmente a parte física lá, é englobado aqui na minha interface de rede, beleza? Então aqui são as 4 camadas do TCP/IP, tá? Aplicação, transporte, internet e interface de rede. A gente pode também organizar de algumas maneiras essas redes, né? Como que é a estrutura de uma rede? Uma rede PAN ou WPAN, Personal Area Network ou Wireless Personal Area Network. Rede pessoal, de alcance curto, dispositivos conectados ao seu alcance, delimitados a uma sala, a uma mesa. A gente tem também a LAN ou WLAN, rede local, alcance delimitado a um ambiente, rede de trabalho, prédios, salas interligadas. LAN com fio, WLAN, tem o W de wireless, né? Wi-Fi, sem fio aí, certo? MAN e WMAN, mesma coisa, né? Só que é uma rede metropolitana, alcance regional, cidades conectadas, tá? Cidade ou cidades conectadas. E a WAN, rede de alcance extenso, a nossa internet aí, beleza? Então guardem essas daqui, ó, PAN, LAN, MAN, WAN, WPAN, WLAN e WMAN. E os tipos aí que a gente tem de redes. A gente tem a nossa internet, que é de acesso público, não segura. Intranet, acesso restrito a colaboradores/empresa, ambiente monitorado e controlado. Oferece os mesmos serviços que a internet e pode estar conectado à internet. E a extranet, acesso restrito a colaboradores e parceiros de negócios externos, tá? Daí que vem o extranet, tá? Agentes externos à minha organização, que são parceiros de negócio. Ambiente controlado e monitorado, mesma configuração que a intranet, porém com mais pessoas, ou seja, os parceiros de negócios ou de ambientes educacionais, podendo acessar a minha estrutura aí. Beleza? Então, aqui a gente encerra o nosso resumo para o Banco do Brasil, tá? Esse resumo aqui também vai servir para outros certames, com certeza. Tem muita coisa bacana aqui. Aí você só retira aquilo que é em excesso, porque o Banco do Brasil pegou pesado essas Gran Rio aí com a parte de informática, né? Muita coisa aí para a gente estudar, beleza? Lembrando, todos esses mapas mentais estão em promoção, você vai fazer a aquisição lá e você já recebe os 3 dessa maneira, tá? Todo mastigadinho, todo interativo, para você só ir clicando e destrinchando. Lembrando lá que nos mapas anteriores, que a gente falou de Office, Windows, tem mais informação. E nesses aqui também. Então a gente só vai expandindo, tem mais explicação. Assim como as funções de Excel, a parte de Linux lá e a nossa parte também de dados. Beleza? Vejo vocês aí então na nossa próxima aula. Boa prova para vocês. Façam com calma, fiquem tranquilos que quando a gente estudou, a gente sabe que a gente está preparado e a informação vai chegar lá para a gente. Beleza? Boa prova então, vejo vocês na nossa próxima aula. Bora gabaritar a informática!